Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? A nossa aula de hoje vai ser sobre estrutura atômica e semelhanças atômicas. O que é isso, professor? Estrutura atômica, como que é o átomo? Que partículas tem no átomo? É isso que eu vou explicar para vocês. E semelhanças atômicas são átomos que têm alguma partícula semelhante, igual. Por exemplo, pode ser prótons, nêutrons, elétrons. Mas fica tranquilo, eu vou explicar direitinho. Vamos lá começar então. Então vamos lá, galera. Estrutura do átomo. Como que é o átomo, quais partículas ele tem. Olha só, tá aí o átomo, do jeito que ele é. Bonito dessa forma aí, desse jeitinho que tá aí. Moçada, o átomo tem duas regiões importantes, que é o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é a parte que está no centro, essa bolinha, esse aglomerado de partículas que está no centro. E a eletrosfera são esses círculos, essas órbitas que estão aparecendo aí ao redor do núcleo. E o que tem em cada uma dessas regiões? Moçada, no núcleo nós temos dois tipos de partículas. Os prótons, que são as partículas positivas, e os nêutrons, que são as partículas neutras. E a gente simboliza prótons por um P com mais sobrescrito, como está aparecendo aí. E o nêutrons é como se fosse a abreviação de número, o N com uma bolinha aí sobrescrito. Então, moçada, os prótons são as partículas positivas. Lembra, prótons, positivo. E nêutrons são as partículas neutras. O nome já induz a gente a lembrar. Tranquilo, gente? Professor, o que tem no núcleo mais? Mais nada, só isso. Prótons e nêutrons. E, girando ao redor do núcleo, na eletrosfera, nós temos os elétrons, que são as partículas negativas. A gente simboliza com E, com o sinal de menos sobrescrito. Então tá aí, moçada. Essa é a estrutura do átomo, só isso daí. No núcleo, prótons e nêutrons, na eletrosfera, elétrons girando. Agora a gente precisa saber alguns termos importantes. O primeiro deles é o número atômico. O que é número atômico? Número atômico é o número de prótons do átomo. Por que ele leva esse nome? Um nome imponente, né, moçada? Se vocês pensarem, número atômico, número do átomo. O que acontece, galera, é que o número de prótons, ele me diz para qual elemento o átomo pertence. Então, se eu quero saber se um determinado átomo é de oxigênio, hidrogênio, carbono, sódio, cálcio, por aí adiante, eu tenho que olhar o que do átomo? O número de prótons. Por isso, número de prótons a gente chama de número atômico. Toda vez que você ouvir falar número atômico, é o número de prótons. E a gente simboliza pela letra Z. Aí já não induz a gente a lembrar, né? Mas é o símbolo que a gente usa. Z, número atômico, que é o número de prótons. Então, moçada, só para dar um exemplo para vocês. Se eu pegar um átomo que tem 6 prótons, é um átomo de carbono. Por quê? Porque todo átomo de carbono tem 6 prótons, independente de quantos nêutrons e quantos elétrons ele tenha. Então, a gente diz que o carbono possui número atômico igual a 6. Tranquilo, galera? Vamos continuar. Número de massa. E massa já nos induz a pensar que é, entre aspas, como se fosse o peso do átomo, não é isso? Então, moçada, número de massa, que a gente simboliza pela letra A, a gente tem que pensar qual parte do átomo é pesada, ou qual parte do átomo é mais pesada. E a parte mais pesada do átomo é o núcleo. O núcleo é a parte pesada. Então, se você quisesse pesar o átomo, bastaria você pesar o núcleo. Mas o que a gente tem dentro do núcleo? Que partículas? Prótons e nêutrons. Portanto, galera, eu fiz esse raciocínio para você não esquecer mais, para evitar de decorar. Número de massa é a soma das partículas que estão no núcleo, ou seja, prótons mais nêutrons. Então, o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Quantos prótons você tem, mais quantos nêutrons você tem. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Tem um átomo aqui bonitinho, olha, que tem 6 prótons e 6 nêutrons no núcleo. Então, no núcleo, eu estou vendo que ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Vocês podem contar. Então, moçada, ele tem um total de 12 partículas no núcleo. Significa que o número de massa dele, como que eu calcularia o número de massa? Eu tenho que fazer prótons mais nêutrons, que nesse caso é 6 mais 6. Professor, tem que ser igual o número de prótons e nêutrons? Não, moçada. Nesse caso, deu coincidência de ser igual. Mas na maioria das vezes vão ser números diferentes. Número de prótons e nêutrons são números diferentes
na maioria das vezes. Aqui, coincidentemente, são iguais. Então, 6 mais 6 é 12. Então, o número de massa desse átomo é 12. Qual que é a unidade, professor? Não tem unidade, é dimensional. Porque número de massa são quantas partículas tem no núcleo. Então, seria algo assim que eu diria para você que esse átomo tem 12 partículas no núcleo, ou seja, o número de massa 12. Por isso que ele não tem unidade. Não é gramas, litros, graus Celsius, nada. Ele não tem unidade. O número de massa é adimensional. É só 12 nesse exemplo. E por fim a gente chega na notação atômica, moçada. Olha esse átomo X. Para eu escrever qualquer átomo de forma mais simplificada, a gente segue esse padrãozinho que está escrito aí. Na parte de cima, eu vou escrever do lado esquerdo do elemento, eu escrevo o número de massa dele. E também no lado esquerdo, só que na parte de baixo, eu escrevo o número atômico. Essa é uma forma simplificada de eu escrever o elemento químico. Então imagina um elemento X qualquer, eu tenho o número 60 em cima e 23 embaixo. Significa o quê? Que o número de massa dele é 60, porque é quem está em cima, e o número atômico é o 23, que é quem está embaixo. Professor, como que eu posso gravar isso? Para não esquecer. Uma dica, moçada. Massa é sempre maior do que o número de prótons, do que o número atômico. Na melhor das hipóteses é igual, mas nunca menor. Então, o maior número é a massa e o menor número é o número atômico. Massa em cima, número de prótons, que é o número atômico, embaixo. Então, nesse caso, esse átomo, esse elemento X genérico, tem número de massa 60 e número atômico 23, ou seja, número de prótons 23. Tá, professor, e os nêutrons? Cadê? Os nêutrons, moçada, a gente não escreve ele de uma forma explícita, já mastigada, de graça. A gente tem que calcular pela fórmula do número de massa que eu falei agora há pouco para vocês. Eu falei que massa é prótons mais nêutrons, as partículas do núcleo. Eu tenho a massa e eu tenho os prótons. É só substituir na fórmula e calcular os nêutrons. Então vai dar 60 menos 23, nesse átomo tenho 37 nêutrons. Dá para calcular. Tá bom, galera? E o que é um átomo neutro? Moçada, qualquer coisa que eu diga para vocês, neutro, é uma coisa que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, de forma que elas se anulam, elas se cancelam. Então, um átomo neutro é aquele que o número de prótons, que são as cargas positivas do átomo, é igual ao número de elétrons, que são as cargas negativas do átomo. Então, isso é um átomo neutro. Prótons é igual ao número de elétrons. E, por outro lado, um íon é um átomo em que o número de cargas positivas é diferente do número de cargas negativas. Então, prótons é diferente de nêutrons. Então, por exemplo, um detalhe importante, antes de eu ir para o exemplo propriamente dito. Para um átomo, moçada, a gente só pode alterar o número de elétrons. Ou seja, em um átomo, eu só faço o número de prótons ser diferente do número de elétrons, ou colocando mais elétron, ou tirando elétron. Jamais alteramos o número das partículas que estão no núcleo. Ou seja, eu não posso colocar mais prótons e eu não posso retirar prótons. Eu só posso ou colocar ou tirar elétrons. Até porque, moçada, estão girando na eletrosfera. É fácil você ir lá e pega e tira um elétron. É fácil você ir lá e colocar um elétron. Só que prótons, jamais. Você nunca altera o número de prótons. Você só pode colocar ou tirar elétrons de um átomo para formar um íon. E como que eu formo um íon, professor? Então imagina que eu tenho um átomo neutro, tá ok? Se esse átomo ganhar elétrons, eu vou colocar elétrons nele. Ele vai ficar com mais cargas negativas do que positivas. Concordam? Coloquei elétron, esse átomo ganhou elétron, ele ficou com mais cargas negativas. Então ele se tornou um íon negativo. E um íon negativo a gente pode chamar também de ânion. Então ele é um ânion. E se eu tirar elétron desse átomo neutro? Então imagina que esse átomo neutro perde elétrons, perdeu. Se ele perde elétrons, então ele vai ficar com menos elétrons, ou seja, menos cargas negativas do que as positivas. Então ele tem mais cargas positivas. Então ele se tornou um íon positivo. Íon positivo a gente chama de cátion. Então essas terminologias, esses nomes, é importante a gente gravar. Moçada, grava isso. Ânion, íon negativo.
cátion, íon positivo. Como que eu formo um ânion? Colocando elétron nele. Como que eu formo um cátion? Tirando elétron dele. Então, por exemplo, para dar um exemplo prático para vocês. Olha esse átomo X. Ele é um átomo neutro. Número atômico 52, ou seja, tem 52 prótons e 52 elétrons. Se ele ganhar um elétron, ele vai ficar com 53 elétrons, mais carga negativa do que positiva. Então, eu represento isso como esse íon como x menos 1, ou simplesmente x menos, tem uma carga negativa a mais. E ele é um íon negativo, também posso chamar ele de um ânion monovalente. E se esse átomo neutro perder um elétron? Se ele perder um elétron, ele tinha 52 elétrons, não tinha? Quando ele era neutro? Tinha. Agora, se eu tirei um elétron, ele ficou com 51 elétrons. Ficou com menos cargas negativas e mais cargas positivas. Então, ele vai se transformar em um cátion. Quantas cargas positivas ele tem a mais do que negativa? Uma. Então, eu escrevo ele x mais 1. Ou simplesmente x mais. É um íon positivo. Então, esse é um íon positivo ou um cátion monovalente. Porque só tem uma carga positiva. Se fosse duas, professor, seria um cátion bivalente, trivalente, tetravalente. Tá, ok? E assim por diante. Muito bem, moçada. Moçada, e agora para a última parte da aula, vamos falar das semelhanças atômicas, que são semelhanças que os átomos têm entre si, ou seja, partículas que dois átomos podem ter em número igual. Pode ser a partícula dos prótons, nêutrons, elétrons, assim por diante. Dá uma olhadinha aqui. Então, falando de semelhanças atômicas, nós temos 4 tipos de semelhanças. Os átomos podem ser isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Veremos um por vez. Primeiro, o que são isótopos? Isótopos, moçada, são 2 ou mais átomos que possuem o mesmo número de prótons. Como que eu gravo isso, professor? Você grava isótopos, olha que eu grifei em vermelho a letra P. Você vai lembrar esse P de prótons. Então, iso significa igual. E o P você lembra prótons. Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons. Olha, por exemplo, essa sequência desses 3 hidrogênios. Lembra que o número de prótons é o número que está embaixo. Eles têm diferentes massas, mas eles têm todos o mesmo número de prótons. Portanto, eles são isótopos. E só por uma observação, moçada, esses 3 hidrogênios que têm massas diferentes recebem nomes especiais. O hidrogênio com massa 1, que é o convencional, é o hidrogênio mesmo. Com massa 2 é o deutério e massa 3 é o títrio. Isóbaros, você vai olhar a letrinha que eu grifei lá, o A está grifado em vermelho, porque são átomos que possuem o mesmo número de massa. Lembra que A é número de massa. Então, olha esse exemplo, esses 2 átomos. Lembra que a massa é o número que está em cima, do lado esquerdo, em cima. Então, os 2 têm a mesma massa. Se eles têm número de massa igual, eles são isóbaros. Isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, por isso eu grifei o N. Você lê isótonos, você vai lembrar o N, nêutrons. Olha esses 2 átomos, moçada, o boro e o berílio. A massa deles são diferentes e os prótons são diferentes. Vamos calcular os nêutrons? Então, calculei o nêutron do boro, deu 6. Calculei o número de nêutrons do berílio, deu 6 também. Então, eles têm o mesmo número de nêutrons, são iguais, portanto, são isótonos. E isoeletrônicos, para a gente encerrar, são átomos que possuem o mesmo número de elétrons, o próprio nome já está dizendo. Olha essas 2 espécies, um átomo de neônio neutro e um íon sódio com carga mais 1. O átomo de neônio, ele tem 10 prótons, como é neutro, tem 10 elétrons. O átomo de sódio tem 11 prótons, mas como ele tem uma carga positiva, é um íon positivo, ele perdeu um elétron. Então, ele tem 10 elétrons. Opa, olha só, número de elétrons iguais, eles são isoeletrônicos. Então, é isso aí, moçada. Chegamos no final de mais essa aula. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, vocês mandem pelos nossos canais de comunicação, tá bom? Tentem fazer os exercícios e até a próxima. Tchau, tchau!